Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de nós buscarmos a Deus, apresentarmos as nossas vidas ao Senhor uma vez mais, em nome de Jesus. Deus dê graça que você esteja acompanhando até aqui toda esta série de estudos e de oração que nos aplicamos nesse tempo no livro de Hebreus. Hebreus que não sabemos quem é o seu escritor. Várias são as possibilidades, mas de fato foi escrito realmente para o povo de Israel, para o povo judeu, e traz para nós muitos elementos essenciais importantes à nossa fé, à nossa edificação, à nossa salvação. Se você está pegando a série agora no momento, eu sugiro que você dê uma olhada nos dias anteriores, estão as orações, estão os ensinos, os estudos, a própria leitura. E a bênção é que daqui a pouco termina esse estudo e você terá lido todo o livro de Hebreus, olhando o primogênito de Deus, o resplendor da glória, aquele que é maior do que Moisés, a ordem de Melquisedeque, muitos assuntos muito importantes. E hoje eu quero falar sobre maturidade, isso mesmo. Hoje, aqui está escrito Hebreus no capítulo 5, a partir do versículo 11, e o assunto é maturidade. Olha só como é realmente importante esta mensagem. Antes, porém, eu quero lembrar aqui de alguns nomes e alguns pedidos de oração na vida sentimental, para o casamento, para pessoas que estão fazendo negócios, comprando apartamentos, vendendo casas, pessoas que estão procurando emprego, pessoas que estão tentando mudar de área, todos esses assuntos e temas que têm chegado ao meu conhecimento, ou pelos comentários, ou pelo grupo de WhatsApp. Então, eu quero realmente apresentar ao Senhor pessoas que estão preocupadas com os filhos em função das influências e das drogas, como o caso da nossa querida da praia, e muitas outras áreas realmente potenciais para que nós possamos orar e apresentar nesses dias a questão de estudos, retorno de estudos, livramento da pandemia, livramento e cura de enfermidades com relação ao Covid-19 e assim por diante, em nome de Jesus. Então vamos orar, apresentar a nossa querida Ana, o Luiz, a Kátia, o João Paulo, Alfredo, a Maria, a Débora. Vamos clamar por aqueles que estão mudando de áreas e por aqueles que precisam de aprovação realmente. Um dos casos que me foi passado, uma situação de pedagogia, onde a pessoa precisa de atingir determinadas classificações e formação de turmas para não perder então a sua promoção e o seu crescimento. E creio, Deus está colocando a mão nesta porção em nome de Jesus. E todos vocês que têm acompanhado aqui esse estudo e essa oração, a sua vida, a sua casa, a sua família está diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Muito bem, está escrito Hebreus 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Aqui, um elemento muito importante apresentado pelo escritor de Hebreus, das dificuldades que eles também enfrentaram na edificação da igreja, de Atos dos Apóstolos e da primeira geração da igreja. Por quê? Eles perceberam que as pessoas não evoluíam na fé, não evoluíam no âmbito espiritual e viviam voltando atrás e viviam recorrendo novamente aos fundamentos como se fosse necessário voltar a lançar novos alicerces para a sua fé,
para a sua caminhada na presença de Deus, incorrendo em erros muito imaturos, em erros de imaturos, em erros muito básicos realmente daquilo que já se esperava então de uma caminhada na fé, cometendo erros e voltando atrás, e até mesmo sendo sujeitos e sendo roubados pelas influências que eles sofriam daquilo que era o gnosticismo que existia na época, que era então a junção da filosofia com a crença em Jesus, com a parte de conhecimento e desenvolvimento do homem, que era muito assintosa pela cultura helenística, pela cultura grega, ou então em função dos judaizantes que queriam impor dogmas da lei de Moisés de uma maneira muito clara, como superiores a Cristo, ou se não superiores a Cristo, como elementos para se chegar a Cristo, e outros mesmos se comprometendo, imaginando poder caminhar na obra da fé, da salvação, e mantendo práticas do mundo, e mantendo práticas carnais, como a sexualidade ilícita, como mantendo ídolos, assim por diante. Então, esse misticismo, então essa mistura, eram alguns das grandes barreiras, provações e tentações que eles enfrentavam na época, a despeito da perseguição do Império Romano e da injustiça que havia, que eram pressões exercidas de maneira clara contra eles para os fazer retroceder, e que no fundo o inimigo usava para manipular a sua mente, manipular a sua alma, e por isso ele vem dizer então que eles permaneciam precisando de leite espiritual, precisavam dos fundamentos da santidade, da salvação e assim por diante, e enquanto já havia se decorrido um tempo de sua vida, de sua fé, de sua vivência espiritual, e não haviam demonstrado esse fruto de maturidade. A maturidade é uma das coisas mais elementares, essenciais para a nossa vida na presença do Senhor. Explorando um pouco mais sobre isso, ele diz que eles haviam se tornado, em primeiro lugar, versículo 11, tardios em ouvir, ou seja, ouviam, mas não compreendiam, como a gente diz, entra por um ouvido, sai pelo outro, e fica naquela dureza de coração, resistindo às coisas e questionando as coisas. Com efeito, devia ser mestre, pelo tempo que já havia decorrido, e havia passado muito tempo, ou um tempo que eles já imaginavam que aquele fruto de maturidade já deveria ter sido apresentado, para que não precisassem que alguém novamente viesse ensinar e falar tudo de novo com eles, sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus. Na próxima mensagem, na próxima oração, eu vou falar quais são esses princípios elementares, que está no capítulo 6 de Efésios, ok? Mas necessitastes de leite e não de alimento sólido. O leite é para as crianças, o leite é para os para os recém-nascidos. Leite, aqui nesse sentido, é a comida básica, elementar. Mas eu e você não podemos mais necessitar de papinha e nem que nos deem alimento na nossa boca. Nós estamos diante do alimento sólido, porque sua vida é real. A sua vida implica em coisas necessárias, importantes e desafiadoras. Você é pai, você é mãe, você é trabalhador, você tem responsabilidades, tem ministério. Então o alimento sólido, ele realmente é para nós, para que nós não vivamos como um trem que está descarrilhado, ou andando com um carro que está com os pneus furados, sabe? E então é onde as pessoas ficam sendo roubadas em murmurações, ficam sendo roubadas em ventos de doutrina e ficam oscilando, ora para um lado, ora para o outro. Aquele, versículo 13, que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Inexperiente, ele está falando com relação à verdade da palavra e com relação à questão realmente do mundo espiritual sobre as nossas vidas, porque ele ainda é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, veja,
tem as suas faculdades exercitadas. Então, o caminho da maturidade é o treinamento espiritual, o caminho da maturidade é a prática. Tempo de você tomar um curso, você começar a ler a Bíblia, de você procurar um aconselhamento e um discipulado, tempo de você tornar isso realmente, isso faça parte da tua rotina, porque a prática é que leva à maturidade. Está colocado aqui de uma maneira muito clara. Em outras palavras, aquele que não cresce, não evolui espiritualmente, não amadurece, ele começa a praticar a oração, o jejum, um curso, ou um estudo bíblico, ou fazer parte de um caminho de discipulado, ou mesmo de ter um pastor, um mentor, alguém que ela reputa como conselheiro, para que ela se aproxime e passe a ser imitadora, ela para. Ela começa, depois para, ela começa, depois para. Esse é realmente o imaturo. E esse é o tempo oportuno de você saltar essa onda, de você saltar essa muralha e de você realmente viver o tempo de preparação oportuno de Deus na tua vida, pelo caminho da prática. A prática da fé, a prática dos frutos do Espírito, do desenvolvimento e da busca dos dons espirituais. Amém? Para discernir o bem e também o mal. Ou seja, para não cair no laço do passarinheiro, para aprender a resistir ao diabo, para não ser mais alvejado por malignidades. Paralelamente a isso, 1 Coríntios, um assunto explorado pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, nesse estudo, e versículo de número 11, diz assim, 1 Coríntios 13 e versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Não precisa de explicar grandes coisas sobre isso. Infantis, brincava de boneca, soltava pipa, jogava bolinha de gude, não é? Falava coisas e brincadeiras, mas aquela fase passou, veio a maturidade, a mentalidade mudou, a necessidade de se envolver com outras categorias e com outras áreas das nossas vidas. Então, é muito importante essa palavra. Ainda veja, 1 Coríntios 14 e versículo 20, irmãos, não sejais como meninos no juízo, ou seja, em como você enxerga, em como você avalia as coisas. Na malícia, sede como crianças. Ou seja, o crescimento e a maturidade espiritual vai nos esvaziar do julgamento, daquele que aponta o dedo e crucifica as pessoas, e também daqueles que são maliciosos e quem tudo vê realmente segundo as intenções por trás do que as pessoas querem. Sim, sede crianças na malícia, ok? Mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Escute bem, nós não devemos julgar, porque Jesus disse que nós não podemos olhar o cisco que está no olho do irmão e não vermos a trave que está no nosso próprio olho. Mas o que ele está dizendo aqui é que você não pode deixar de discernir. A minha frase é essa, e talvez você possa repetir, e talvez possa até anotar, para ela fazer parte da tua vida. Eu não quero julgar. A minha frase é essa. Eu não quero julgar, mas eu também não quero ser cego. Eu não posso julgar, mas não posso deixar de discernir. Guarde isso no teu coração, para que você amadureça, cresça na fé e saiba realmente discernir e enxergar as coisas que estão ao seu redor, para que da tua vida, da tua boca saia uma palavra de conselho, de ajuda e de confronto realmente contra possíveis armadilhas do inimigo ou aquilo que venha comprometer os seus valores. Então, eu não quero julgar, mas também não quero ser cego. Eu não quero julgar, mas também não abro mão de discernir, e que o Espírito de Deus te batize. Em nome de Jesus, te batize, isso mesmo, com espírito de discernimento. Porque está escrito em Isaías 11, virá sobre ele o espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, espírito de fortaleza, de temor do Senhor, o espírito de conselho. E essa é uma marca daquele que está experimentado e que está praticando a fé na presença do Senhor. Ele é maduro, levantado na presença do Senhor. E ainda, Efésios 4, se você tiver mais alguns minutos, Efésios 4 e versículo 14, para que,
não mais sejamos, olha a importância disso, como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Qualquer moda evangélica, qualquer modismo espiritualístico que seja, ou qualquer coisa que seja boa em alguma seita ou outra religião, as pessoas que ainda são meninos, elas abraçam aquilo e faz parte da sua vida com Deus, mas a nossa vida com Deus é o Evangelho. E não podemos ser agitados por ventos de doutrina, levados ao redor por ventos de doutrina, por artimanhas de homens. Estou em Efésios 4,14, artimanhas de homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Então, que estas malignidades realmente caiam por terra. E para encerrar esse estudo, e não prolongar mais, mas eu não posso deixar de te dizer o que está no meu coração. Jesus embasa isso na parábola do semeador. Eu não vou falar toda a parábola do semeador, mas muito importante, ouça. Mas não tem raiz, Mateus 13, 21. Não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ou seja, leite espiritual, infantil, imaturo, em que chegando a angústia ou perseguição, ou seja, o imaturo, na hora da angústia ou na hora da perseguição, ele se perde. São as sementes que caíram no meio das pedras, logo nasce, mas logo morre. Angústia e perseguição são provações que passamos e que Deus permite e consente que passemos por elas, porque isso vai nos treinar e vai nos fazer praticar a fé, a persistência, vai nos fazer praticar a perseverança. Essas são características daquele que é maduro, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Ou seja, as pessoas são perseguidas, o inimigo as persegue, há unção sobre a tua vida, você é luz. Por causa da palavra que você professa e que você defende, da tua salvação que você defende da tua vida, logo se escandaliza. A pessoa se escandaliza, encontra uma desculpa naquele que praticou um erro ou no pecado de alguém que está dentro da própria igreja que ela conhece, mas isso é infantilidade. A maturidade é quando vem a angústia, ou o escândalo, ou a perseguição, você se levanta para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Primeiro, você discerne. Segundo, você conhece a palavra. Terceiro, o Senhor já tem te exercitado e te praticado nessa porção da fé. E você não vai se perder, não vai envergar nem para o lado nem para o outro, por nenhum vento de doutrina ou desexemplo de qualquer que seja, grande ou pequeno. Caiam 1000 ao meu lado, Salmo 91, e 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Então, procede que venham escândalos, meu irmão, minha irmã. É preciso que venham os escândalos. Amém? Que Deus nos dê graça para sermos maduros e não sejamos fontes de escândalos. Mas se eles vierem, em nome de Jesus, a maturidade, o caminho do Espírito em sua vida, vai te fazer estar firmado e levantado para alcançar todas as promessas que o Senhor tem prometido para você e que você vai viver em nome de Jesus. Vamos orar? E a oração hoje, por mim e por você, é para que Deus nos dê maturidade, para que Ele faça e consinta que o nosso coração seja guardado e a nossa caminhada na fé preservada, para que nós sejamos instrumento nas mãos dEle, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo estudo, obrigado pelo entendimento desta voz. E creio é a voz do Teu Espírito para alertar a muitos agora, que talvez estejam enredados em assuntos familiares ou rodeados por espíritos, Senhor, familiares. Em nome de Jesus, caia por terra. Ou mesmo, Senhor, assolados pelo espírito de medo, como esta irmã querida que contou este sonho que teve, vendo um morcego, vendo morcegos e vendo esse animal que voa terrível dentro de sua casa. Senhor, que esse espírito de medo, porque o medo, ele assola e destrói aqueles que estão sendo experimentados, que estão sendo provados, aqueles que estão na caminhada da fé em prática em sua presença.
Dá graça a cada serva tua, para que não seja roubado, para que não retroceda, para que não se dobre, para que não volte atrás. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram ao ídolo de Nabucodonosor. E nós não nos prostraremos, não abandonaremos a fé, não arredaremos o pé de esperarmos em Ti, a despeito de enfermidade, de pandemia, de calamidades ou de males superiores que podem ainda vir à humanidade, à nação. Caia por terra em nome de Jesus. Eu intercedo, Senhor, por cada pedido de oração. Eu clamo em nome de Jesus na área da pedagogia, na área, Senhor, administrativa, na área, Senhor, de cozinha, aqueles que buscam empregos e portas, aqueles que estão sendo experimentados e provados no meio desta provação, aqueles que precisam liberações de estudos, Senhor, aqueles que estão em negociações, dependem de documentos para resolver, liberarem suas vidas. Eu clamo no teu altar, a despeito de toda e qualquer oposição ou contrariedade ou palavra do homem, aquilo que pode parecer impossível. Porque em maturidade o Senhor nos levanta para crer e para esperar o impossível que vem do Senhor. Assim eu selo esta palavra, esta mensagem, repreendendo todo vento de doutrina, toda artimanha dos homens, toda e qualquer infantilidade, meninice, toda e qualquer situação que tem te deixado prisioneiro de fases remotas que já se passaram na tua vida, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus todas as coisas se fez novas, e que a graça, o favor de Deus repouse e te abençoe e viva em nome de Jesus, e traga essa capacitação tremenda de maturidade na tua vida, em nome de Jesus. Receba. Está no meu coração pessoas que têm deixado o favor de Deus na fase atual que estão vivendo, porque estão se reportando a fases imaturas, onde você se perdeu, onde a corrupção do mundo e da carne invadiram, onde você foi na confiança daquilo que era a vontade do homem. Agora é uma nova fase. Então, não seja roubado na sua alegria nesta fase, e repita e não deixe, não aceite, para dizer: o inimigo não vai me roubar, eu mesmo não vou me permitir ser roubado em nenhuma infantilidade e nenhuma mentira do inimigo, e não vou voltar atrás. Usufrua, desfrute do novo tempo e da fase que você está vivendo, porque o tempo passa rápido. Então as tristezas e agruras todas que querem te colocar em um saudosismo, que querem te colocar refém de situações infantis da tua vida, não tem mais autoridade. A vida é séria, a vida é dura, mas o Senhor Jesus vai adiante, como nosso Rei, como nosso Senhor, para nos amparar, e se nós amadurecermos, nos tornarmos valentes e guerreiros em sua presença, creia, Ele há de confirmar suas promessas, e as revelações e aquilo que está sobre a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Fica com Deus.